Olá! Hoje é vídeo TikTok parte 2. Vou fazer uma continuação do vídeo da semana passada. Eu recebi várias mensagens, principalmente de mães, me perguntando o que elas fazem, né? Os filhos são normalmente um dos únicos que ainda não ganharam aparelho celular dentro da turma ou dentro da escola. E elas, né, assim, o que eu faço? Como é que eu seguro essa situação? Eu não posso me isolar do mundo, né? Não tem sentido eu viver no meio do mato, digamos assim, mas eu também não quero que ele tenha acesso logo tão cedo às redes sociais e, enfim, ao universo dos aparelhos eletrônicos, né? Então, o que a gente faz? Eu vou tentar responder um pouco dessa pergunta e trazer mais uma reflexão. Eu sempre penso naquele movimento da natureza chamado Piracema. É uma época específica do ano onde algumas espécies de peixes, elas enfrentam a correnteza das águas, dos rios, para encontrar um lugar para botar os seus ovos, né? Para que aquela espécie continue a nascer, né? Então é a garantia da espécie. E para isso elas têm que enfrentar uma parte muito forte do rio, que é a correnteza. A gente, às vezes, para não ceder, a gente precisa enfrentar a correnteza. Eu vejo muito mais os jovens fazendo isso do que a gente adulto, por N razões, né? E eu queria trazer uma imagem aqui para tentar ilustrar um pouco do que a gente está fazendo, o que a gente está permitindo nessa geração, ou para esta geração, para ficar mais fácil a gente conseguir entender o porquê é tão importante a gente colocar limite, né? A gente estabelecer regras desde o começo e colocar limites. Na nossa época, né, se a gente voltar para a geração nossa, né, então dos pais dessas crianças e desses adolescentes, a gente chega numa época em que a gente assistia televisão. E quando é que a gente assistia televisão? Quando a pessoa que estava com a gente em casa, fosse a mãe, o pai, a funcionária, a avó, ela permitia que a gente visse a televisão. O que eu tô querendo dizer? Existia um adulto dentro daquela casa que detinha o controle remoto da televisão. Era ele que ligava a televisão, era ele que escolhia o canal que a gente ia assistir e era ele que determinava o tempo que a gente ia ficar na televisão. Qual é a diferença hoje em dia, né? E é legal a gente voltar para trás, não para comparar, mas para a gente usar como referência. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente entrega o controle remoto na mão da criança. Então essa é uma diferença brutal. E essa diferença brutal ilustra o que a gente, de certa forma, vê e acompanha hoje em dia, né? Então, antes, a gente tinha um adulto que controlava o que a gente ia ver. Hoje em dia, a gente entrega na mão da criança o controle do que ela vai ver. E a gente entrega, de certa forma, para ela a responsabilidade de controlar o tempo, o desejo, a vontade, controlar tudo que ainda é imaturo dentro dela. E não tem como, é impossível. E é óbvio que essa criança, quando cresce e entra na adolescência, esquece, né? Fica mais impossível ainda, porque o que não foi controlado na infância não vai ser controlado na adolescência, né? Na adolescência, o que a gente encontra? A gente encontra o conflito, é quando começam as brigas, é quando começam as disputas, é quando começam aquela coisa, então, eu vou tirar o celular de você por uma semana, me dá esse negócio que você vai ficar um mês sem o celular, e a gente não sustenta, porque a gente já não sustentou na infância dessa criança, e a gente não sustenta, e aquele adolescente sabe que aquele adulto não sustenta o que ele está falando, e ele continua a fazer as coisas. Então eu queria trazer essas duas imagens e queria trazer um pouco dos comos, né? Então assim, como é que a gente faz? A gente vai se isolar? Não, a gente não vai se isolar. Mas a gente precisa aprender a equilibrar os mundos. A gente precisa aprender a trazer para a criança e para o adolescente outros alimentos. O que são outros alimentos? São outras experiências, são outros programas, são outros conteúdos, são outros acessos. Quando a gente tem uma família presente, seja ela da forma que for, composta da forma que for, essa família consegue prover para aquela criança ou para aquele adolescente outras experiências. Por que isso é importante? Porque aquela criança ou aquele adolescente, ele vai ter o tempo dele no aparelho celular, nas redes sociais, mas ele também vai ter um tempo, um outro tempo que vai ser provido para ele
ao ar livre, na natureza, num cinema, num teatro, numa praça, num clube, no sofá da sala sem fazer nada, escutando música. O adulto neste lugar, ele tem um papel muito importante, que é esse de alimentar a criança e o adolescente com outras experiências. Então tudo bem se tiver o tempo do TikTok, se a gente também tiver o tempo da família junto, se a gente também tiver o tempo da mesa, se a gente tiver o tempo da música, se a gente tiver o tempo do parque. Então eu acho que é um pouco disso, né, que a gente precisa aprender a equilibrar, incentivar essa criança a fazer coisas do lado de fora de casa, a descer no prédio, a ir no parquinho, a ir na praça, a ir em festinhas, né, festa de criança, tô querendo dizer, assim como em adolescente, incentivar o adolescente a encontrar os amigos, a ir fazer um rolê, a ir fazer um passeio, a ir numa balada, incentivar que as relações sociais, seja na infância, seja na adolescência, elas continuem acontecendo, elas precisam acontecer, porque daí a gente tem um equilíbrio entre esses dois lugares, o digital e o real, o virtual e o presencial. A gente também precisa enfrentar a cara feia, né? Eu falo que a gente não pode ter medo de cara feia de filho, a gente não pode ter medo de chilique de criança, a gente não pode ter medo de enfrentamento de adolescente. E não pra gente não é um embate, né? Não é uma briga, mas como é que eu faço para não chegar nessa briga, né? Como é que eu tenho, que firmeza que eu preciso lá atrás, e daí é na infância, né, que eu digo, para garantir que na adolescência isso não vire uma batalha, porque não é uma batalha, né? Você vai conquistando um espaço nessa relação, principalmente na adolescência, né? E o adolescente vai percebendo isso e ele gosta. Adolescente gosta de regra, adolescente gosta de contorno, adolescente gosta de escutar não. Ele precisa do não, né? É o não cheio de responsabilidade por trás. Não é um não proibitivo, só porque eu acho que, é um não consciente, é um não cheio de responsabilidade por trás. Queria deixar um pouco dessas sugestões e um pouco dessa reflexão, tanto do controle remoto, dessa simbologia que a gente entrega na mão dessa criança, do fenômeno da natureza, da piracema, e é isso. Então, segunda-feira tem outro texto, não é relacionado ao TikTok agora, mas eu deixo esse vídeo aqui pra gente continuar o nosso pensamento e continuar a nossa reflexão, tá bom? Até lá!